Um dia desses publiquei um texto no Conjur, e também tem disponível no meu blog, sobre o professor Hugo ter lido um livro falsificado. Como assim leu um livro falsificado? O professor Hugo de Brito Machado Pai, meu pai, teria lido um livro falsificado. O vídeo de hoje é para tratar dessa história, que tem relação com a história do direito tributário brasileiro, da doutrina do direito tributário brasileiro, e também com um importante aspecto da legislação complementar relativa ao ISS e ao ICMS. Havia uma polêmica entre doutrinadores do direito tributário sobre a taxatividade da lista de serviços do ISS. Alguns autores, como era o caso do professor Geraldo Ataliba, defendiam que a lista anexa ao Decreto-Lei 406 de 68, que corresponde à lista que está hoje anexa à Lei Complementar 116 de 2003, essa lista, que enumera os serviços tributáveis pelos municípios através do ISS ou por meio do ISS, com o uso do ISS, essa lista, uma parte da doutrina, como era o caso do professor Geraldo Ataliba, entendia que a lista era meramente exemplificativa. Ela apenas exemplificava, era um rol não taxativo, era um rol exemplificativo, portanto aberto, de serviços tributáveis pelo ISS. E essa doutrina tinha uma justificativa, uma explicação para isso. Era o princípio federativo. Os municípios buscam sua competência na Constituição. A Constituição é que lhes confere essa competência e não poderia uma lei da União, que era o caso do Decreto-Lei 406, uma norma editada pelo Congresso Nacional, ou no caso pelo Presidente da República, com força de lei, tal como hoje as medidas provisórias, ou uma lei, como é o caso hoje da Lei 116, não poderia uma lei federal limitar a competência do tributo para a criação de um tributo que é municipal. E, então, por causa disso, esse era o fundamento usado por essa corrente doutrinária. Mas havia outra corrente, que no caso era defendida pelo professor Hugo de Brito Machado, que entendia que a lista era taxativa, sim. Por quê? Porque a Constituição, embora conceda competência aos municípios, outorgue competência aos municípios, a Constituição estabelece, hoje no artigo 146, que cabe à lei complementar dirimir conflitos que surjam entre essas competências. E para dirimir esses conflitos, eventualmente as competências terão que ser conformadas, limitadas de algum modo pela lei complementar no exercício dessa tarefa que lhe deu a Constituição. E pode haver conflito de competência entre o ISS e o ICMS em relação às chamadas operações mistas. Se alguém, por exemplo, vai ao dentista e o dentista coloca lentes de contato nos dentes da pessoa e cobra por isso. Houve a venda de uma mercadoria, que são as lentes de contato odontológicas, ou houve a prestação de um serviço, que foi a colocação dessas lentes nos dentes do paciente. Se o sujeito leva o carro a uma oficina mecânica para ser consertado, para ser feita uma revisão, troca de óleo, de filtro, de algumas peças, há um serviço de manutenção sendo prestado, ou há a venda de óleo, de pastilha de freio, de filtro de ar, de filtro de óleo para esse cliente. Há serviço ou há circulação de mercadorias? Incide ISS ou ICMS? É um caso de conflito de competência, em que as duas competências entram numa zona de penumbra que se interpenetra, não se sabe qual das duas pode ser exercitada. E é exatamente o que a lei complementar deve dirimir. E como foi que ela dirimiu? Desde o Decreto-Lei 406 e hoje a Lei 116. Se tratar de bares e restaurantes, incide apenas o ICMS sobre toda a conta, ainda que esteja sendo prestado um serviço, também não se está apenas vendendo a comida, como seria o caso de um supermercado. Mas, se tratar de outros serviços, há uma lista anexa à lei complementar. Se o serviço estiver presente nessa lista e ela não fizer nenhuma ressalva, incide o ISS sobre o total cobrado do cliente. Se o serviço não estiver na lista, incide o ICMS sobre o total cobrado do cliente. E há também uma terceira possibilidade, que é o serviço estar previsto na lista, mas a lista faz uma ressalva sobre a incidência do ICMS sobre as mercadorias que forem fornecidas. É o caso das oficinas mecânicas que eu citei. Se a pessoa manda o carro para o conserto, a oficina mecânica vai cobrar pela mão de obra, e sobre o valor da mão de obra incide o ISS, ela vai cobrar pelas peças e sobre o valor das peças incide o ICMS, porque a lista manda fazer a separação, porque nesse caso entende-se que isso é possível. Nos outros serviços indicados na lista, incide o ISS sobre tudo, e nos serviços não indicados na lista, incide o ICMS sobre tudo, se tratar de uma operação mista.
Esse critério previsto na Lei 116 hoje, e que já estava previsto no Decreto-Lei 406, ele não tem como funcionar se a lista não for taxativa. Ele só funciona se ela for taxativa. E aí o que isso tem a ver com a ideia do livro falsificado? É que em um congresso em que iam debater sobre o assunto o professor Geraldo Ataliba e o professor Hugo Machado, o professor Geraldo Ataliba disse na sua fala que foi inicial, que foi primeiro que ele falou. Ele disse: os meus adversários, dentre os quais o professor Hugo de Brito Machado, defendem que a lista é taxativa, mas eles estão errados, porque eles não aprenderam a ler a Constituição, na qual se acha consagrada a autonomia dos municípios. E aí iniciou a sua fala defendendo a não taxatividade da lista. Quando chegou a vez do professor Hugo de Brito Machado, pai, falar, ele disse, em primeiro lugar, que não era adversário do professor Ataliba, era um aluno dele, mas como tal, tinha autonomia, tinha ideias próprias e às vezes ousava divergir do mestre, o que era o caso ali, e ele ia divergir. Certamente ele estaria errado, mas o público era inteligente e tiraria suas próprias conclusões. E aí ele começou a defender por que, na visão dele, a lista era taxativa, é taxativa, essas razões que acabei de indicar há pouco. E ele disse: eu até posso não saber ler a Constituição, mas eu vou citar aqui alguém que ninguém vai dizer que não sabe ler a Constituição, até porque ele foi um dos idealizadores dela, ou pelo menos a de 46, que é Aliomar Baleiro, que no livro Direito Tributário Brasileiro esclarece, e aí disse a opinião de Baleiro a respeito da taxatividade da lista. O professor Ataliba, então, pega o microfone e diz: o professor Hugo lê um livro falsificado. Baleiro nunca disse isso. Baleiro nunca falou que a lista seria taxativa. Esse livro é falsificado. O público riu. O professor ficou um tanto desconcertado, sem saber, não esperava aquela reação e ficou sem saber o que responder. E Rio Amarelo continuou a palestra dele, mas depois não se falou mais no assunto, como acontece geralmente nesses eventos. Foram para alguma festa de confraternização, algum jantar, depois para o hotel, depois ele foi para casa, voltou para Fortaleza. O evento não era no Ceará, onde ele mora, voltou para Fortaleza, pensando no avião, pensando no táxi, pensando o tempo todo: livro falsificado? Como assim um livro falsificado? O que ele quis dizer com isso? E aí chegou em casa, foi à sua biblioteca, pegou o livro Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar Baleiro, e assim, tanto incrédulo, começou a examinar o livro. Como assim falsificado? Foi ler a passagem, estava lá escrito que a lista era taxativa. E ele: mas como assim livro falsificado? Até que ele vê a capa do livro e tem uma ideia. Já sei por que o livro é falsificado na visão do professor Ataliba. É porque Aliomar Baleiro havia falecido e o livro passou desde então a ser atualizado por um terceiro, que no caso era o professor Flávio Bauer Novelli. E ele pensou: deve ser isso, ele deve fazer alusão ao fato de que o professor Novelli, ao atualizar o livro, teria inserido essa informação, que era uma posição do professor Novelli, que pensava realmente ser taxativa a lista, mas não seria uma posição de Baleiro. Então teria sido Novelli que teria adulterado, entre aspas, o livro que estava atualizando. Mas ele foi examinar as edições mais antigas do mesmo livro, publicadas quando Baleiro ainda era vivo, e nelas já estava a afirmação de que a lista era taxativa. E aí ele pensou: Ataliba disse que o livro era falsificado, mas ele, na verdade, fez uma falsa acusação ao professor Novelli. O professor Novelli não foi o autor da alteração supostamente indevida no livro. Foi o próprio Baleiro que escreveu assim, e Novelli, quando atualizava o livro, manteve o pensamento do autor que estava sendo atualizado. Por ironia do destino, hoje eu sou um dos atualizadores, sou o atualizador de um dos livros do Baleiro, que é Uma Introdução à Ciência das Finanças. Eu vou colocar aqui no vídeo um link para os livros de Baleiro, dentre os quais estará, para quem quiser adquirir os livros de Baleiro, dentre os quais estará esse, que se chama Uma Introdução à Ciência das Finanças. E tenho o maior cuidado de separar o que é o meu texto de atualização e o que é o texto original de Aliomar Baleiro, para evitar que também digam por aí que estou falsificando o livro dele. Mas o fato é que adultos são apenas crianças grandes, e a história não termina aí. O professor Hugo de Brito Machado não deixou barato
esse episódio. A partir de então, sempre que ele estava num evento jurídico, os eventos presenciais, sempre contavam com aquelas estandes de livros vendendo, livros postos à venda para os participantes dos congressos comprarem, livros sobre os temas que estavam sendo debatidos no congresso e geralmente também livros dos autores que falavam no congresso. Então, um congresso de tributaristas em que ia fazer palestra o professor Ives Gandra, professor Hugo Machado, professor Ataliba, professor Roque Carrasa, os livros deles estavam ali à venda também para quem quisesse adquirir. E o professor reparava se o professor Ataliba estava no congresso, reparava se ele estava conversando com alguém, e se esse alguém com quem ele conversava tinha algum livro à venda. E aí via, por exemplo, o professor Ataliba está conversando com o professor Roque Antônio Carrasa. Ah, e aqui tem para vender o livro Curso de Direito Constitucional Tributário do professor Roque Carrasa. Ele ia lá, comprava o livro do professor Carrasa, chegava até onde estavam conversando os dois, Ataliba e Carrasa, interrompia a conversa, dizia: com licença, professores. Professor Roque, o senhor pode, por favor, autenticar esse livro para mim? E aí o professor Roque dizia: ô Hugo, claro, com o maior prazer, amigo, eu autografo. O quê? Autenticar? Você quis dizer autografar, não foi? Eu autografo para você. Aí ele: não, Roque, é autenticar mesmo. E ele dizia: mas autenticar por quê, Hugo? Aí ele dizia: eu quero a sua assinatura aqui, autenticando o livro, que é para depois, quando eu citar, ninguém vir dizer que ele é falsificado. E aí o professor Ataliba ficava só puxando os bigodes, assim, alisando os bigodes, as pontas do bigode, e não dava recibo, fingia que não tinha entendido, mas ele fazia isso toda vez. E essa foi a explicação que ele me deu para vários livros repetidos que ele tinha na biblioteca, do professor Roque, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e de outros amigos que invariavelmente estavam nesses eventos em companhia do professor Ataliba e que eram, de alguma forma, justificadores ou davam amparo para que ele fizesse essa brincadeira e desse esse troco em relação à falsificação do livro de Baleiro. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui nos comentários o que pensa a respeito dessa história, se sabe de outra pitoresca que tenha acontecido na história do direito tributário. Até um próximo vídeo.